Nós estamos não somente aqui, mas as crianças lá no culto delas, um tema chamado família, mês da família. E eu, querido, estou gostando muito de estar falando, é o meu terceiro domingo que estou falando sobre família. Para mim é muito importante falar isso, eu gosto muito disso. Nós tentamos aplicar muitas coisas daquilo que o Senhor tem nos ensinado na palavra, na nossa casa. Então, algum desses conceitos que eu vou estar falando aqui não é somente um conceito bíblico, ou um estudo, é realmente vivência, aquilo que a gente aplica, aquilo que a gente tenta fazer, aquilo que a gente tenta aprimorar na nossa casa, na nossa família, e eu espero que possa servir para você. O tema dessa noite é finanças da família. Então, daqui a pouco vai aparecer aqui o título, e eu gostaria muito que você abrisse já a sua palavra, ligasse sua palavra, procurasse aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 14, versículo 28. Esse texto, o Senhor Jesus está ministrando, está ensinando ao povo e aos discípulos sobre o preço do discipulado. E nós precisamos aprender e andar de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado na palavra do Senhor. E espero que realmente você possa viver plenamente aquilo que Deus tem para a sua vida, e que você realmente possa vivenciar e experimentar o derramar dele na sua vida, na sua casa, na sua família. Quem de vocês quer ter uma família abençoada? Todos os dias. Uns nem levantaram a mão, querido, não querem. Se você não quer, levanta a mão para cá, já diz para você, fala assim: tudo aquilo que o Senhor tem para mim, e eu não quero, mando para o pastor Cláudio, que o pastor Cláudio quer. Então, vou fazer de novo. Quem aqui quer ter uma família abençoada? Isso, agora todas as mãos levantaram. Que bonitinho que vocês são, gente. Vocês aprenderam bem, né? Então, queridos, nós realmente precisamos ver e entender, e todos os dias quer ser abençoado por Deus, todos os dias. Amém. A palavra do Senhor diz em Gênesis 2, 26 e 27, 27 e 28, você pode ler ali depois, e fica a tarefa de casa, que o Senhor constituiu o homem, a mulher e o casamento, e fez com que eles se unissem, e ali Ele abençoou para que eles pudessem se multiplicar. Amém? Frutificar e ser abençoado em todos os momentos, e dominar sobre a terra, sobre todos os animais da terra. Você pode ler os animais da terra, os animais do mar, e você pode ver ali o contexto e a bênção de Deus. E o Senhor muda. Nós cantamos agora há pouco que Deus é imutável, Deus não muda. Então aquele Deus que fez lá aquela promessa continua sendo o mesmo Deus que tem uma promessa de nos abençoar como família. Amém, queridos? Você crê nisso? Você crê que Deus quer abençoar a sua família ainda? O amém está devagar. Você crê que Deus quer abençoar a sua família? Amém? Você está aqui mesmo comigo, queridos? Está? Eu estou só provocando você. Quero animar você para você me perdoar depois no final do culto, tá? Porque quando a gente fala sobre finanças, dá ruim. Dá ruim. Não sei se você já brigou em casa por causa de finanças. Eu já. Levanta as mãos. Eu levanto as minhas mãos. Já briguei por causa de finanças. Só eu que briguei por causa de finanças em casa? Já discuti por causa de finanças? Você não? Por causa de dinheiro, você discutiu em casa? Não, querido, que benção, você vai ser arrebatado hoje. Se você não brigou, Deus vai arrebatar você hoje. Nós brigamos, e já vemos, e já ouvimos, e já conhecemos a história de pessoas que brigam porque não tem, e já brigam porque tem demais. Então, o dinheiro sempre é uma benção, querido. Dinheiro é uma benção, não é? Se é problema para você, fala assim: Senhor, o problema que eu tenho, manda para o pastor Cláudio. Tá bom? Vamos combinar assim? Dinheiro é problema? Não, querido, é solução. Você quer ir para Dubai, você quer ir para Doha, você precisa de dinheiro, querido. É ou não é? Você quer ir lá viajar, você quer ir comprar as coisas, comprar uma casa melhor, você precisa de dinheiro. Dinheiro é? Conta com a pessoa que está do seu lado. Fala assim: dinheiro é bênção. Amém, queridos? Você acredita nisso? Fala de novo assim: você acredita que dinheiro é bênção? Realmente é bênção na sua vida? É bênção, queridos. Tudo aquilo que o Senhor derrama em nossas vidas é bênção. Tudo aquilo que o Senhor provê para nossas vidas tem que ser bênção. Aquilo que entra em nosso lar não pode ser um salarinho, tem que ser a bênção de Deus para esse mês. Amém? É pouco hoje, mas que seja um pouco abençoado. Não é aquilo que se gostaria de receber, se gostaria de receber 3 vezes mais, 4 vezes mais, 10 vezes mais, mas você fala assim: é o que o Deus tem me dado hoje, esse recurso aqui vai ser bênção na minha casa, na minha família. Amém, queridos? Estão entendendo onde eu quero chegar? Sim.
Eu estou tentando aliviar você, porque daqui a pouco nós começamos, né? Como diz o pastor Luciano, depois de 40 minutos, diz só a introdução, né? Mas, queridos, nós precisamos entender que o texto, pode voltar o texto para mim? Finanças da família, como agir com sabedoria e prudência e responsabilidade. O subtítulo é como agir com prudência, sabedoria e responsabilidade. Nós temos a bênção de receber os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ato do nosso trabalho, fruto do nosso trabalho, do nosso agir, mas nós precisamos saber como trabalhar com ele. E Lucas diz assim: pois qual de vocês pretende construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas para ver se tem como acabar aquilo que você está começando. Não sei se já começou algo, um puxadinho tchan, né, lá no final, e você não conseguiu terminar. Está de qualquer jeito, improviso. Nós temos muito improviso, não é temporário, né? É rapidinho, é temporário, né? E às vezes o temporário fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? É rápido, é só aqui. Daqui a pouco nós terminamos, mas não fica, e nós precisamos aprender a calcular. O texto diz assim: pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem como acabar e terminar essa obra? Então, o Senhor Jesus está falando sobre cálculo, o Senhor Jesus está falando sobre você calcular a sua meta, a sua rota. E a minha pergunta é: você tem metas para a sua casa, para a sua vida financeira? Você tem metas financeiras e sonhos para as suas finanças? Aquele que você gasta, você tem anotadinho? Sabe quanto entra na sua casa? Você sabe quanto a pessoa que está do seu lado ganha? Você pode dizer um amém, aleluia, glória a Deus, misericórdia do Senhor, está liberado, tá bom, queridos? Ai, Jesus, né? Volta logo Jesus, assim você pode estar liberado para isso, tá bom, queridos? Ok? Vamos combinar assim? Me ajuda aí, né? E você calcula, queridos, você sabe, tem planilha para suas finanças? Tem planilha? Tem tudo anotado? Até o pão da padaria? Tem. O problema, muitas vezes, querido, é que nós vamos lá comprar, nós somos em 3 lá em casa. 4 agora com a nossa sogra. O Davi não come pão. Ele vai lá comprar pão, sai com milho pão. Sabe aquilo lá? Pipoteca. É o pão dele, né? Não sei de onde que surge aquilo. É só sódio, né, queridos? Né? Aquilo lá, mas é o pão dele. Então, de vez em quando ele vai come um pão, mas é muito raro. Mas nós vamos lá, às vezes, que somos em 4, compramos 8 pães, 2 para cada. Come tudo? Não come, porque nós olhamos lá para o pastel. Ai, que pastel bonito. A gente leva 4 pastel, 8 pães, 4 pastel. A gente olha o sonho. Que sonho maravilhoso, aquele nata, sabe aquele de creme, nata, sabe aquela nata gostosa, você vê aquela nata, você olha para ele assim, o teu olho brilha, você nem gosta de sonho, você compra mais 2. Você comprou quantos? 8 pães, 4 pastel e 2 sonhos. Mas você quer um salgado, vamos temperar, precisamos de um salgadinho também, depois você compra 4 coxinhas. Aí você fica pensando, compra coxinha normal com coxinha com palitinho, que é com catupiry. Compra coxinha com catupiry, mas ao invés de comprar pequenininha, compra a grandona. Você entrou para comprar 4 pães. Você saiu com o quê? É só eu, queridos? É só eu? Então ore por mim. Estenda as mãos para cá, ore por mim. Senhor, abençoa o pastor, em nome de Jesus. Que ele precisa saber controlar. Queridos, não tem como. E você anota isso? Não. E o que acontece, querido? Nós comemos o pastel. Não gosta de pastel? Eu não como. Comemos o pastel, comemos o sonho, a coxinha e o pão. Endurece. Aí não dá tempo de fazer um pudim de pão gourmet, não dá para fazer uma farofinha de pão com bacon, porque não dá tempo, e a gente perde o pão. Mofa, apodrece, fica verde, a gente vai para onde? Lixo. Você jogou ali, 10, R$12 de venda, dependendo do lugar que você compra o pão. É responsabilidade isso? É prudência, é sabedoria? Nós precisamos anotar tudo e ser prudentes naquilo que fazemos. E ser sábios naquilo que fazemos. Nós precisamos realmente ter os recursos e saber comandar e guiar ele durante o mês, para que nós possamos terminar os dias do mês e sobrar dinheiro, e não sobrar mês e faltar dinheiro. E o problema é que muitas vezes nós vemos famílias em que dia 10 acabou o dinheiro.
E tem 20 dias para frente, você assim, e agora, o que eu vou fazer? E já está no vermelho, no cartão, no cheque, no fundo, como que tem aquele negócio, saldo da conta a mais, como que chama aquilo? Limite, isso é a maldição de Deus. Não é de Deus, limite não é maldição. Limite de cheque não é de Deus. Porque você consome dinheiro que não é teu, e quando você consome isso, você paga juro, e juro caro. Sabe quanto que é o juro do cartão de crédito? Hoje. Os mais baratos, 14,98. Se você atrasa um mês, ele é o juro composto. Faz o cálculo, tem calculadora científica no teu celular, faz o cálculo aí. Você vai gastar quinhentão, você vai pagar, fazer o cálculo, você tem juro composto de 14,9% no primeiro mês, aí você não paga inteiro, você vai ter mais 14,9% no outro, e vai aumentando o crédito. Então, vai sobre juros, e vira uma bola, vira um negócio que você não consegue ficar livre daquilo, e muitos lares estão sobrecarregados por problemas financeiros, e nós precisamos, como servo de Deus, lutar contra isso e vencer essa batalha, amém, queridos? Então, eu gostaria muito que você prestasse atenção naquilo que eu vou ministrar aqui. Talvez não seja a sua história, talvez não seja parte da sua família, mas você conhece pessoas que você vai poder ajudar depois, amém, queridos? Eu espero que você realmente aprenda aqui, ou relembre alguns conceitos, e você possa ser a ferramenta de Deus para abençoar pessoas que estão passando por luta, dificuldades e situações financeiras, que você possa realmente ser um instrumento de Deus. Dívidas, desentendimento por causa do dinheiro e falta de planejamento tem enfraquecido casamentos, desgastado relacionamentos e comprometido a saúde emocional das famílias. E nós precisamos, querido, acordar para isso. Nós precisamos entender que Deus quer nos abençoar. Dinheiro é bênção. E precisamos viver debaixo dessa bênção, dessa provisão, dessa multiplicação do Senhor, dessa frutificação. No entanto, a palavra do Senhor nos mostra, queridos, que sempre há um caminho melhor quando nós colocamos nossa vida na presença de Deus, o caminho da sabedoria, da prudência, e precisamos viver com responsabilidade com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E Lucas, ele fala, e o Senhor Jesus nos ensina de um exemplo muito simples, mas bem profundo, que nós precisamos, ao construir algo, precisamos calcular. Então, para você construir a bênção financeira da sua família, você precisa sentar, parar e calcular, pensar. O que eu vou fazer com tudo aquilo que Deus vai derramar na minha mão? O que farei com $1 milhão que o Senhor vai dar nesse final de mês para mim? Daqui a pouco está chegando o dia do pagamento, né, querido? Alguns recebem no final do mês, outros no 5º dia útil, outros talvez nem 6 quando recebe, mas você realmente vai ter todo aquele recurso que você vai derramar em suas mãos. O que você vai fazer com ele? Tem planos? Tem metas? E nós precisamos realmente parar e sentar e calcular para que a gente possa viver e vivenciar a plenitude daquilo que o Senhor tem para derramar em nossas vidas. Amém? Primeira decisão, querido, que eu queria ajudar você e trazer nessa noite para que você possa realmente vivenciar aquilo que Deus tem. Decisões sábias começam com planejamento. Muitos lares vivem no improviso. Gastam conforme a empolgação, compram sem necessidade e só percebe os efeitos quando a fatura chega. Não sei se você já passou por isso. Você chega a fatura do seu cartão. Quem tem fatura de cartão aqui, queridos? Que Deus abençoe você, muito. Que o Senhor ilumine você, amém, queridos? E você já pegou a fatura de cartão, você falou assim, da onde essa conta? Dia 14 de maio, comprei 4 vezes R$790. O que eu comprei com isso? Quem que já foi olhar o cartão e falou assim, não lembrava da conta que fez? Só eu, queridos. Só eu, ore por mim, preciso que vocês orem muito por mim essa noite. Só eu. Você olha assim, e agora? Da onde que eu comprei? Você pergunta para um, pergunta para quem não sai. Onde que a gente estava nesse dia? O pior é isso, a pessoa assim, eu não estava, o cartão estava com você. Daí já era. Aí já era. E Deus vai explicar. Daí, além de você não saber a conta, se contou para outra pessoa que você gastou a mais. Aí já deu bambu, né, queridos? Como diz o pastor Mike, foi o boi com a corda, né? E nós precisamos, queridos, aprender a planejar e viver realmente com aquilo que o Senhor tem. Não podemos gastar por empolgação, não podemos olhar para a vitrine e falar assim, que blusa bonitinha. É igual a minha tia, vou comprar para minha tia. Não tem necessidade. Eu acho que no verão que vem eu vou vestir isso aqui. Será, queridos? Vai engordar até lá, vai emagrecer até lá. Não serve mais, já está fora de moda o ano que vem. Mas é tão bonitinho, é minha cara, né?
E nós precisamos, querido, mudar isso. E Jesus nos ensina que antes de fazer qualquer coisa, precisamos sentar e calcular aquilo que nós vamos fazer, mudar a rota de nossas vidas. Isso também se aplica ao nosso orçamento financeiro. Planejar é uma forma de proteger o nosso lar, para que a gente não viva de momentos em momentos trazendo discórdia e discussão dentro de casa por causa de falta de planejamento financeiro. O recurso que vem nas suas mãos tem que sobrar, querido, e você abençoar a pessoa. Abençoar a pessoa que está do seu lado. Falar assim, sobrou esse mês. Hoje nós vamos em algum lugar. Onde você quer jantar hoje? Por minha conta, você diz para a pessoa. É o salário de vocês dois, né? Você diz assim, hoje eu pago, né? Ou você diz assim, o que você quer hoje, né? O que você gostaria de ganhar? Eu quero abençoar você. Dentro de casa vai sobrar o recurso, querido, amém? Aquele que vem às suas mãos tem que abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar o reino. Então, você precisa abençoar as pessoas da sua família com recurso. Quando organizamos nossas entradas e saídas, estabelecemos limites, fazemos metas, abrimos espaço para viver mais e, impressionante, querido, com menos pressão. Porque sabemos onde estamos indo, sabemos como vamos caminhar, sabemos o quanto vai dar. Você precisa ter uma planilha, queridos, amém? Faz uma planilha financeira, no Excel muito fácil, tem várias grátis, tem várias gratuitas, e se você precisar eu te dou uma, que eu uso. Provérbio 21:5 diz, o plano bem elaborado leva uma fartura, o apressado sempre acaba na miséria. O plano bem elaborado leva a fartura, a provisão a mais, o apressado sempre acaba na miséria. Planejar um ato de prudência espiritual é buscar com responsabilidade viver e trabalhar com aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Um exemplo bíblico, querido, sobre decisões sábias. José do Egito. Ele interpretou o sonho de Faraó. Vocês lembram dessa história? Sim. Interpretou o sonho de Faraó. E no sonho de Faraó ele falou assim, vamos proteger, vamos guardar, vamos cuidar, vamos separar uma parte de toda a colheita e vamos fazer em silos e vamos guardar para o tempo de seca. E quando o tempo de seca chegar, nós teremos grãos, teremos comida, alimento para toda a parte do palácio. E, queridos, eles avisaram o povo não escutou. E a história conta, você pode ficar tarefa de casa, você lê de novo lá de casa a história, o povo conta que o povo batia lá nas portas do governador, que era José. Ele falou assim, não temos comida, o que podemos fazer? Ele falou assim, me dá as suas terras, eu te dou comida. Eles trocaram as terras por comida. Então, além de ele guardar comida, ele conseguiu conquistar terras. E chegou um momento em que não tinha mais gado, não tinha mais terra para entregar, porque estavam passando fome. Eles não se prepararam para aquele momento, mas José e todo o reino de Faraó se preparou. Então, eles começaram a trocar comida por gado, pelas propriedades das pessoas. Eles começaram a trocar comida pelos terrenos das pessoas, e depois começar a trocar comida pelas pessoas. Você não tem mais gado, você não tem família, você não tem mais terra, então agora você vai ter que entregar a sua família para comer. E, queridos, muitas vezes nós ficamos presos debaixo dessa direção, desse círculo vicioso que é o gasto, gastar, ser consumista, e nós daqui a pouco ficamos presos. Somos prisioneiros dos cartões, prisioneiros dos cheques especiais, prisioneiros dos limites de banco, prisioneiros desse mundo consumista, e nós não conseguimos sair e viver com liberdade, viver com paz, e olhar assim para a nossa conta e falar assim, glória a Deus, está sobrando. Que o vermelho seja somente na sua planilha, querido, o valor em negrito sobrando, para ficar em destaque, sobrou esse mês, e não negativo. Amém? Amém, queridos? Está comigo ainda? Precisamos aprender com sabedoria. Uma família que vive sem planejamento financeiro, ela começa animada, mas ela vai terminar bem desanimada. E muitas vezes nem terminam juntos. Porque quando o dinheiro falta, o amor some pela janela. Não é? Já ouviu essa frase? Não? Quando o dinheiro termina, o amor vaza, pula, foge pela janela. E nós precisamos, querido, aprender a planejar. Comece com um básico, anote todos os seus gastos. Definam prioridades, criem um orçamento, planejem juntos. Não é necessário ter muito para organizar bem, queridos. Talvez você fale assim, mas pastor, é tão pouco que eu recebo, é o suficiente. Pense que não é pouco, é o suficiente. Dinheiro pode repetir comigo? Você não precisa de muito para você ser bem organizado, você precisa só organizar.
Amém? Quando buscamos administrar com ordem os recursos que temos, estamos mostrando que valorizamos aquilo que Deus tem nos dado. Quando nós, vou repetir, buscamos administrar com ordem os recursos e com responsabilidade os recursos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, nós estamos mostrando que valorizamos aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Você vai olhar para aquilo assim: Senhor, muito obrigado pelo meu salário, obrigado, Senhor, pelo meu sustento, pelo meu recurso, obrigado, Senhor, por aquilo que está nas minhas mãos, e me ajuda a ser responsável e prudente, e agir com sabedoria para gastar, para que eu possa, Senhor, realmente viver melhor daquilo que eu vivo. Amém, queridos? Amém? Segundo tópico, que deu muito problema semana passada, queria repetir de novo, né? O dinheiro é meu ou é? Dinheiro é de quem? Olha para a pessoa que está do seu lado. Se for sua esposa, fala assim: dinheiro é nosso. E, querido, não importa, querido, talvez você, na sua casa, só o marido trabalha, a esposa fica em casa, trabalhando em casa. A esposa trabalha, e se trabalha em casa, trabalha bem mais que o marido, porque o marido tem hora de folga, dá aquelas enroladinhas. A esposa não tem, querido. Está lavando louça, cuidando do fogão, passando roupa, e ainda com uma vassoura na mão. É ou não é, queridos? É assim que é a dona de casa. E não tem folga. E termina de almoçar, tem que lavar a louça, já tem que preparar as coisas, e daqui a pouco já está na hora da janta, e ainda tem que deixar a casa limpa, porque os filhos chegam da escola, já bagunçam tudo aquilo que você limpou de manhã. Então, é uma rotina mais complicada. E se você só você trabalha em sua casa, só uma pessoa trabalha na sua casa, só um ganha e leva o sustento para sua casa, o dinheiro é de quem? Nosso. Ok? Tá bom, queridos? Espero que você aprenda isso. Nós vivemos aquilo que o Senhor diz. Nós saímos da nossa casa e saímos agora do nosso pai, se juntamos com a nossa esposa, e a matemática de Deus diz que 2 se transforma em 1. E a bênção do Senhor é quando andamos e trabalhamos em unidade. A unidade do casal é essencial para a saúde financeira. Um dos maiores motivos de briga conjugais é divergência sobre como gastar ou economizar. Um quer gastar, o outro quer economizar. Aí dá ruim. Quando um quer poupar, o outro gasta sem controle. Aí nasce o conflito, e Deus deseja que cada um de nós possamos andar e caminhar, inclusive nas finanças, juntos. Andar em acordo significa, queridos, que nós precisamos conversar, sonhar juntos, tomar decisões com responsabilidades mútuas juntos, planejar as coisas juntos da nossa casa. Não se trata de quem manda, mas de construir uma visão familiar em unidade. Você e a sua família precisam ter um recurso só. Talvez você está torcendo o nariz e assim: não concordo, pastor. Que Deus te abençoe na sua visão. Se eu estiver certo, que Deus me abençoe. Se eu estiver errado, que Deus te abençoe. Agora, se eu estiver certo, se estiver errado, que Deus te abençoe. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Quando nós estamos caminhando junto, nós estamos em unidade. Faltou de um lado, a gente está ali ajudando, assim: não, vamos conseguir, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos ter uma meta diferente, vamos fazer alguma coisa a mais, vamos fazer algum empreendimento melhor, algo mais aqui. Nós se juntamos e crescemos e alcançamos o sonho, o projeto, que é aquilo que Deus tem para nossas vidas. A força da família está na parceria, querido. Quando o marido e a esposa se unem na área financeira, a casa se transforma mais forte, se torna mais forte. Não tem briga por causa de recursos. Não precisa, querido, viver escondido ou tentar esconder as coisas que fizeram. Um exemplo bíblico, Atos capítulo 5, de 1 a 10, você pode ficar de tarefa para casa, muita tarefa para casa hoje, né? Estão anotando as tarefas? Estão anotando tarefa? Sim? Então, ok. Atos 5, fala a história de Ananias e Zafira. Eles tinham terreno para vender, eles tinham colocado no coração de ofertar um recurso da venda do terreno, mas eles combinaram entre eles em dar menos daquilo que eles tinham combinado com Deus, com o Espírito Santo, e eles falaram assim: vamos dar menos para sobrar mais para nós. E o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles, querido? Morreram por quê? Porque mentiram sobre recursos financeiros. Eles tentaram fazer uma unidade para mentir, para sobrar recursos. E que nós precisamos tomar cuidado com isso.
Eles conspiraram em mentira e esconderam parte de seus bens, porque a unidade do casal precisa ser fundamentada na verdade, integridade, submissão a Deus, não em estratégias desonestas. Nós precisamos, queridos, estabelecer conversas mensais sobre as nossas finanças, nossas casas. Compartilhar nossos sonhos, nossos desafios e nossos objetivos. Precisamos fazer ajustes com humildade, conforme aquilo que nós vivemos. Unidade também significa respeito ao estilo de vida de cada um, que muitas vezes nós temos uma criação diferente. Eu tenho uma criação diferente financeiramente da minha esposa. Nós saímos de um lugar onde nós tínhamos quase nada e ela, de certo modo, o pai e a mãe dela tinham uma estrutura estável, bem melhor do que a nossa. E estruturas diferentes, um de cada. E quando casa, se junta, estruturas diferentes um do outro. Dava embate, queridos. Como eu dizia antigamente, dava fight, né? Porque um aprendia de outro jeito, aprendeu a viver com recursos de outro jeito, e o outro aprendeu de outro jeito. Então, queridos, eu sou daquelas pessoas que, se passar o alagado, né, você já ouviu essa frase, passar o alagado com o pó em mão, comprimido, chega do outro lado, está com 2 comprimidos na mão, de tanto que aperta, né? Passa molhando assim, chega lá. E nós precisamos, querido, aprender sobre isso. Então, lá na nossa casa, a gente tem uma meta. Eu queria contar para vocês esse exemplo. Nós temos metas de ter um X mês, X ano no cartão. Então, nós sempre fazemos uma parcela de compra grande. Então, na primeira vez que a gente começou a fazer isso, nós queríamos fazer os quartos de hóspede da nossa casa e o quarto do Davi são projetados. Então, você sabe, quem já fez isso, é caro, tem um valor agregado. Então, nós fizemos assim, o primeiro quarto, fizemos e pagamos em 10 vezes. Terminou os 10 parcelas, fomos para o quarto do Davi. Então, no quarto do Davi tem até, ele gosta de pescar, ele ganha bastante vara, tem até negócio para colocar vara. Você chega no quarto dele, está um monte de vara assim, na estrutura que tem de MDF. Então, queridos, foi bem elaborado ali também, e nós pagamos aquilo lá. Aí depois, eu tenho um problema nas costas, os colchões mole quando afunda, e a pessoa está gorda, né? Então, afunda mais do que devia afundar. Então, fazia uma valeta, né? O buraco do Marcos, como diz a minha sogra, fazia o buraco do Marcos, né? A valeta assim, e ficava com dificuldade de levantar. Então, tivemos que comprar um colchão mais duro, daqueles que se liga na tomada, ele faz massagem, sabe aqueles Sabe aquele, não? Então, 10 vezes, terminamos de pagar aquele, compramos um sofá grandão para a sala, e montamos um rack, 10 vezes, pagamos aquilo lá, compramos o sonho da Janaína, que era uma geladeira inverter, né? Nós compramos a inverter, levamos uma invertida, que a gente achou que tinha freezer, aquilo lá, que ele não tem, é só enganação, né? Ela está gravando, vou ser processado. Não tem, querida, é menor que a outra que a gente tinha. Tem só tamanho e um negócio volumoso lá, e a estrutura de dentro lá, que isso, gente? Parece aqueles carros que tem um motor que você não consegue nem pôr a mão, sabe? Tem uma estrutura grande, sobrando um monte de espaço no painel, e os caras não conseguiram fazer direito. Então, acho que é erro de fabricação, né? Não vou falar a marca, né, queridos, mas a inverter, né? Inverter, sonho das mulheres. Tá, pagamos aquilo lá. Esse ano, nós estamos terminando de pagar agora a máquina de lava e seca, que também é um sonho. E agora a gente está planejando o próximo gasto, querido. Então, nós temos um parcela todo mês. Tem um mês, uma parcela grande, os valores, se for uma lava e seca, você sabe mais ou menos quanto está uma lava e seca, né? Então, você sabe, uma geladeira inverte, você sabe quanto que é o valor, mais ou menos, né? Então, você vai calcular mais ou menos 10 vezes quanto de parcela a gente tem. Então, mas nós não compramos tudo de uma vez só. Uma vez por ano. Precisamos ser prudentes. Poderíamos comprar tudo, como eu já ouvi de algumas pessoas, com cartão parcelado a gente compra o mundo. E paga de que jeito depois? Paga de que jeito? Parcelado, a gente compra o mundo, 92 vezes no BNDES. Não existe isso. Compra e paga de que jeito? Nós precisamos ser prudentes, precisamos ser responsáveis. E, queridos, só um exemplo para você dizer assim, precisa calcular, você precisa planejar. Planeje na sua casa. Tem gastos para fazer, tem coisas para melhorar? Planeje com o tempo. Faz lá. No meu cartão sempre tem, aqui na igreja a gente sempre faz assim também, querido. Nós temos uma parcela mensal que a gente tem de limite para comprar as coisas na igreja. Então, sempre tem coisas novas, sempre tem novidades novas para comprar, mas todo ano a gente tem uma margem que é fixo da igreja.
Não temos nada para comprar, mas temos aquele recurso separado. E nós precisamos aprender a viver assim, para que a gente possa olhar para as finanças da nossa casa, olhar para aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, e falar assim, Deus tem abençoado. E as pessoas vão olhar para você assim, mas como que você consegue fazer com tão pouco aquilo que você está fazendo? Como que você consegue estruturar a tua casa desse jeito, com aquilo que você recebe? Eu recebo o dobro que você, e não consigo fazer metade daquilo que você faz. Amém, queridos? Quer ouvir isso? Amém, foi devagar. Sei lá, quer ouvir isso? Que as pessoas possam olhar para você e vejam a prosperidade de Deus na sua vida, e vejam que eles ganham mais que você, e você tem sido próspero e abençoado, e tem conseguido construir algo bonito e belo na sua casa, com aquilo que você recebe. Nós precisamos, querido, buscar isso. O dinheiro é bênção. Ouvir um outro, querido, é muito importante, é essencial para que o dinheiro deixe de ser motivo de tensão, de briga, e seja e tenha um propósito de paz nas nossas vidas, amém? Terceiro tópico, falta 9 minutos, contentamento e prudência. Nós precisamos ter contentamento. O que é contentamento? Quem tem contentamento financeiro? Meu contentamento financeiro é ter 2 vezes o que Elon Musk tem. E o seu? Qual que é o seu, querido? Exemplo bom esse, né? Conhece Elon Musk? Não, um dos homens mais ricos da Terra. Eu acho que é o mais rico hoje, né? Não, brincadeira, querido. Meu contentamento é aquilo que o Senhor tem para mim. Meu contentamento tem que ser aquilo que o Senhor tem colocado em minha vida. Meu contentamento é aquilo que o Senhor tem derramado em minha vida. Se o Senhor derramar mais, amém, que o Senhor continue derramando cada vez mais. Mas o meu contentamento tem que ser aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Contentamento. Viver com contentamento e prudência é uma proteção contra o consumo descontrolado em nossas vidas. Vivemos em uma sociedade que nos pressiona a ter mais, a comprar mais, a aparecer mais. Isso alimenta um ciclo perigoso de insatisfação, de dívida nas nossas famílias. E nós, como servo de Deus, como crente do Senhor, como falei no início, Lucas 14, o Senhor Jesus está falando nesse período, nesse pedaço aqui, desde o 25, ele está falando sobre o preço do discipulado. Tem discípulo de Jesus aqui? Tem discípulo de Jesus? Então, dinheiro faz parte do preço do discipulado. Viver bem e cuidar e planejar com aquilo que você tem, faz parte do discipulado, de ser discípulo de Jesus, e você precisa viver isso. A Bíblia nos ensina que o contentamento é grande fonte de ganho, em 1 Timóteo 6,6. E você precisa encarar isso, viver isso, quando aprendemos a viver com o que temos e não com o que desejamos. No impulso, encontramos liberdade e paz financeira em nossas vidas. Não podemos viver por impulso, precisamos ser controlados. Amém, queridos? Amém? Amém? Ser prudente é entender que nem tudo o que é possível é necessário. Nós queremos uma casa melhor, queremos um carro melhor, e eu queria falar sobre isso. Eu ficava muito chateado, eu queria triste, e algumas vezes eu me irritei com algumas situações, algumas circunstâncias em que as pessoas me cobravam para me viver a aparência que os outros precisavam viver. Porque não sei se você tem esse conceito, né? Queridos, eu sou meio complicado com relação a isso. É meu pessoal, tá bom? Tá bom, querido? Testemunho pessoal, ok? Tá bom? Testemunho pessoal. Um tempo atrás eu tinha, um mês atrás, eu tinha uma Zafira 2010. Muito arranhada, manchada a pintura. E as pessoas falavam assim, você não pode andar com um carro assim, você é pastor sênior. Os pastores têm que andar com um carro melhor. Eu falei assim, o meu carro me leva no mesmo lugar que você vai, e bem mais rápido, que o meu é 2.0. Está mais estabilizado que o teu está mais novo, mas o meu anda mais, é mais macio, anda bem. A gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do que você pisa lá, vai mais rápido, tem que segurar, porque senão a multa aparece. Meus amigos que ficam na rodovia tirando foto, mostram foto de mim viajando, né? Já recebeu foto dos teus amigos, tirando foto de você, estava 120, eu te vi. E a plaquinha que você tinha, que era de 80. Eu estava esperando você dizer oi para mim no 80, mas eu passei, a hora que você passou, eu estava 120, você não conseguia me ver e nem dizer oi para mim, né?
E não, queridos, e aquilo lá me chateava. Eu falei assim, será que eles não estão entendendo que eu tenho um planejamento? Eu tenho um consórcio. Eu tinha um consórcio, já troquei de carro esses dias. Eu tinha um consórcio, queridos. Eu falei assim, agora eles querem que eu faça uma dívida, aumentar a parcela do carro, ainda pagar o consórcio, para me mostrar para os outros que eu tenho o mesmo carro dos outros pastores. Eu não sei se você conhece os pastores, tem carrão só, né, queridos? Eu tenho que andar igual eles, só para dizer assim, o pastor agora está com carro de pastor. Existe isso, não? Mas muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós somos levados a fazer as coisas para mostrar para as pessoas que nós somos iguais a elas. Muitas vezes nós somos levados a fazer isso para mostrar para as pessoas que nós chegamos no mesmo nível, no mesmo patamar que ela. Queridos, azar o dela. Não sei se posso falar isso do público, me perdoe já. Né? Mas nós precisamos se contentar com aquilo que nós temos, com aquilo que o Senhor nos dá. E eu falei para algumas pessoas que me questionavam, falei assim, eu tenho um consórcio, logo vai sair. Eu fiz em 100 vezes, já estava no 98, eu acho que ia ser o último. Alguém tem que ser o último no consórcio, não é, queridos? Alguém tem que ser o último, né? Eu tenho, eu estou com um que já está no 53 de 60, queridos, falta 7. E eu acho que eu vou chegar no 60 para sair. Mas não tem problema. Nós precisamos, querido, planejar. Falei assim, eu tenho um recurso, mas o recurso está parado no banco, uma poupança, que eu fiz há muito tempo atrás. Quando eu comprei, tinha 2, agora tem um só. Então, esse um está meio ruinzinho, mas está bom, está me levando. Não me molha dentro, não molha dentro. Quando eu estou andando na chuva, não levo pedrada quando chove pedra dentro do carro, estou dentro do carro. Me leva para casa, levo o Davi para a escola, está ok. Está meio estranhinho, meio feinho, tá, mas é o que eu tenho agora. E eu preciso ser feliz com aquilo, amém, queridos? Agora já que eu peguei, era 2010, estou com 2018. Agora meu planejamento agora eu quero um 2020, 2023, por aí. É meu projeto de contentamento, e o seu? Você tem que estar feliz com aquilo que você tem, seu contentamento. Mas você precisa sonhar para ter algo maior, algo mais. Amém, queridos? Mas não para mostrar para as pessoas que você consegue. Mas não mostrar para as pessoas que você está no mesmo nível delas, é mostrar para pessoas que Deus tem me abençoado, no tempo dele, no modo dele, e na maneira que eu trabalho. Talvez eu errei em não planejar antes, talvez eu não planejei direito, não, porque eu fiz em 100 vezes, poderia ter feito em 60, teria sido bem antes. Mas cada um tem seu processo, cada um tem seu modo, e nós precisamos se contentar com aquilo que temos. Seu carro é benção? Aquilo que você tem em casa é benção? Amém? Aquilo que Deus tem colocado na sua mão é benção? Às vezes as pessoas podem dizer assim, você precisa trocar, os outros têm melhor, o teu irmão conseguiu, e meu irmão vai bem, Deus que abençoe meu irmão. Deus tem me abençoado também, no mesmo modo, talvez diferente daquilo lá. Mas, querido, eu posso chegar em casa, de noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E nossas vidas precisam ser assim, o recurso, o dinheiro é bênção. Na nossa família é bênção, e multiplicação, vai multiplicar em nossas vidas, quando nós andamos e caminhamos na direção, no propósito que Deus tem para nossas vidas. Porque, queridos, nós não podemos, a palavra do Senhor diz que nós não podemos ter 2 senhores. Amar a Deus e amar ao dinheiro. E muitas vezes nós vemos pessoas que correm atrás do recurso, correm atrás do dinheiro, e se matam atrás do dinheiro. E quando conseguem alcançar o dinheiro, não tem saúde para degustar do dinheiro. E nem os filhos sabem como gastar o dinheiro, porque ele foi tão controlador que os filhos não sabem nem desfrutar. E os filhos perdem tudo aquilo que conquistou. Não sei se você conhece pessoas assim, que correram atrás de tantas coisas, conseguiram tantas coisas, e hoje não conseguem viver com aquilo que tem. Porque aquilo que eles corriam tanto se transforma num peso, uma pedra de tropeço, e se transforma pesado, para ele deveria ser bênção, mas eles não conseguem desfrutar. E muitas vezes nós, como servos de Deus, andamos tão preocupados em alcançar riquezas, em buscar riquezas, que esquecemos da melhor parte, que é estarmos juntos, construirmos juntos e abençoar a nossa casa, a nossa família, com aquilo que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Amém, queridos? Prudência é saber administrar os poucos com paciência e visão de longo prazo. O imediatismo tem levado muitas pessoas à ruína.
E nós precisamos aprender isso, querido. Um exemplo bíblico para nós terminarmos, que falta 26 segundos para o meu tempo acabar. Um exemplo bíblico. Filho pródigo. Um menino que tinha um pai, que era um fazendeiro naquela época. A história conta que um fazendeiro que tinha animais, bezerros, era alguém próximo, alguém rico, e ele simplesmente surta e diz assim: eu quero a minha parte nessa fazenda da minha herança. E o pai dá a parte dele. E ele vai gastar do seu jeito, do seu modo, sem planejar, sem olhar e pensar naquilo que tinha, simplesmente quis usufruir daquilo. E o que aconteceu com ele? Acabou o dinheiro. Acabou o ponto de ele ter que precisar comer ou desejar comer as comidas dos porcos. E ele lembra que na casa do seu pai, os empregados teriam comida e tinham comida à vontade e boa comida. E ele falou assim: precisa voltar e pedir perdão. Ele volta, ele é constituído como filho. Ele ganha roupas novamente, mas ele já não tinha mais direito à herança. Porque ele gastou sem pensar. Ele gastou no imediatismo. Ele gastou sem planejamento. E nós precisamos, querido, aprender com isso. A história nos ensina que gastar sem sabedoria é andar para o fundo do poço. E o arrependimento é o primeiro passo para a gente reconstruir isso na presença de Deus. A palavra do Senhor tem vários exemplos em Provérbios 37, 1 Timóteo 6, como li, Hebreus 13, 5, diz assim: conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Então você precisa aprender a confiar no Senhor e deixar a sua vida financeira, a finança da sua casa na presença do Senhor. Não sei se você está bem financeiramente, eu espero que sim. Eu não sei se essa mensagem fez alguma diferença na sua vida, mas eu espero que o Senhor tenha ministrado no seu coração, porque você precisa aprender a viver com aquilo que o Senhor tem em nossas vidas. Apóstolo Paulo, outro exemplo bíblico, diz assim: eu já aprendi a viver com bastante, já aprendi a viver sem nada. Então o contentamento se aprende. E nós precisamos aprender a ser contente com aquilo que temos e se contentar cada vez mais com aquilo que o Senhor vai derramar em nossas vidas, e esperar aquilo que o Senhor vai fazer cada vez mais. Contentar-se não significa ser acomodados, mas buscarmos a presença do Senhor. É legítimo nós termos sonhos, amém, queridos? Precisamos ter sonhos e prosperar, procurar a prosperidade para nossas vidas, para nossa casa, amém? Você precisa olhar para aquilo que você faz e falar assim: eu quero ser um bem-sucedido, um empresário bem-sucedido. Eu quero ser um empresário que ganhe mais em Ponta Grossa, que fature mais, amém, queridos? A minha empresa vai ser a empresa que mais fatura na cidade. O amém diminuiu, né? Nós precisamos, querido, entender que é legítimo termos sonhos e devemos procurar prosperar. Uma frase que eu coloquei aqui para você, para a gente encerrar, querido: o fato é que se você não viver feliz com aquilo que você tem, você não vai conseguir viver feliz com aquilo que você vai ter, porque você vai sempre querer ter mais. Você chega num momento, você alcança, você quer ter mais, você já está bem. Seja feliz com aquilo que o Senhor está dando. Aí o Senhor vai te dar um pouquinho mais. Seja feliz com aquilo que o Senhor está te dando. O Senhor vai te dar um pouquinho mais. Seja feliz com aquilo que o Senhor está te dando. Senhor, eu estou muito feliz, mas eu sei que você pode me abençoar mais. Se o Senhor me abençoar, eu vou ficar mais feliz ainda. Amém? Se o Senhor te abençoar, você vai ficar o quê? Mais feliz. Se você não quer, já disse para você: não quero as bênçãos, manda para mim, que o Senhor vai derramar sobre a minha vida. Viver com contentamento não significa se conformar com a miséria, mas sim se ligar com aquilo que Deus já proveu nas nossas vidas. Amém, queridos? Gostaria de convidar vocês a colocar de pé, para nós fazermos de conta que estamos encerrando. Aprendemos hoje, querido, que o planejamento protege a família do descontrole e traz clareza para nossas vidas. Aprendemos que a unidade do casal nas finanças é chave para a harmonia do nosso lar. E aprendemos que o contentamento e a prudência são valores do reino que nos libertam do consumo desenfreado. A palavra de Deus é muito prática. Ele não é somente um guia no espiritual, mas também no cotidiano das nossas vidas. Quando nós colocamos nossas finanças nas mãos de Deus, Ele nos dá sabedoria, direção e equilíbrio, para que a gente possa viver plenamente aquilo que Ele tem para nossas vidas e viver com paz.
mesmo com pouco. Mas sendo muitas vezes com pouco que temos, vivemos bem e somos generosos com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Eu não sei como está a sua vida, não sei como que está a sua situação, a sua circunstância. Mas se o Senhor ministrou e falou no seu coração, e você entende que você precisa colocar a sua vida financeira e a sua casa nessa área, na presença do Senhor, eu queria muito convidar você a vir aqui à frente junto conosco, para a gente orar junto, para que você possa falar assim: Senhor, e eu estou bem, mas gostaria que o Senhor me ajudasse a melhorar. Ou talvez você possa estar dizendo assim: Senhor, nós não estamos bem, mas gostaria muito que o Senhor tocasse e nos ajudasse a melhorar. Queria muito convidar você para estar aqui, para se posicionar. Uma prática da nossa igreja, que você precisa se posicionar diante de Deus e acessar a graça e o trono de graça dele, e falar assim: Senhor, eu me posiciono aqui na frente, dizendo assim: Senhor, eu preciso de Ti, envolve minha vida, toca na minha vida, ministra sobre o meu coração e derrama sobre mim a sua presença, o toque do Senhor. Ministra sobre minha vida, que você possa realmente ter entendido aquilo que eu estou passando aqui. Você talvez esteja nos visitando e você fala assim: eu vim aqui para ouvir uma palavra, uma direção de Deus, algo que consolasse, confortasse, respondesse, querido, mas nós estamos ministrando sobre família e isso tem atingido muitas pessoas. Isso tem sido uma parte da família que tem separado muitos casais, tem destruído lares, e nós precisamos entender isso, que talvez você não está aqui porque você está com alguma dificuldade. Você fala assim: eu estou bem, Deus, como estou bem, obrigado. Mas você fala assim: Senhor, mas me ajuda a cuidar de outras pessoas que não estão bem, me ajuda a ser ferramenta do Senhor. Também convido você a vir aqui à frente, para que a gente possa estar juntos, dizendo assim: Senhor, eu quero colocar a minha vida nas suas mãos, porque eu preciso da sua ajuda, do toque, da sabedoria, do discernimento, da unção do Senhor para multiplicar aquilo que eu tenho. Talvez você venha aqui e fale assim: Senhor, eu estou bem, mas muito obrigado pelo cuidado do Senhor, continua ministrando e cuidando da minha vida. Mas você também pode dizer assim: Senhor, e me ajuda a ser ferramenta na vida dos outros, porque está recebendo um ensino aqui nessa noite, um ensino que pode transformar a realidade de muitas vidas, e a sua, e a da sua casa, e que se realmente possa trazer luz do seu coração, e possa impulsionar você a dar um passo de fé nessa noite, dizendo assim: Senhor, toma minhas finanças em suas mãos. Porque o que nós ouvimos, querido, muitas vezes é que a última parte do ser humano a se converter é o bolso. E nós precisamos, querido, mudar isso. Se colocar na presença de Deus, fala assim: Senhor, abençoa minhas finanças, que ela possa ser bênção na minha casa. Enquanto a música vai ser cantada, querido, novamente, eu espero que você possa se posicionar diante de Deus e ter um passo de fé, vindo aqui para nós orarmos juntos.